Com base em uma pesquisa profunda em múltiplas fontes analíticas e interpretativas, eu trago aqui uma análise estrutural e estratégica da figura do Batman, Bruce Wayne, desde sua psicologia e filosofia até suas táticas, habilidades cognitivas e métodos de ação. Para fins de treinarmos e para poder criarmos aptidões inerentes ao sucesso na vida pessoal e profissional. O conteúdo foi concebido para sustentar uma série contínua de informações estratégicas inspiradas na figura do Batman, sem recorrer ao clichê do personagem em si, mas extraindo arquétipos, mecanismos mentais e princípios aplicáveis ao mundo real. O estudo foi desenhado para permitir exploração modular. Cada capítulo funciona de forma independente, mas todos se conectam em um sistema coerente de pensamento estratégico, psicológico e comportamental. Portanto, pegue papel e caneta e prepare-se para uma mudança radical em sua forma de ser e pensar. Preparação e treinamento universalizado. Batman possui um regime contínuo de aprimoramento físico, mental e técnico, abordando artes marciais, investigação, ciência e estratégia. Ele treina com os melhores especialistas do mundo em múltiplas disciplinas antes de atuar como vigilante. Componentes estratégicos: programação de treinamento disciplinado, especialização em várias artes marciais e combate corpo a corpo, aprendizado contínuo de ciência forense, engenharia e tecnologia. Tema central: por que quem vence raramente parece estar se preparando? Estratégia analisada: preparação total e treinamento universalizado. Desenvolvimento conceitual: exploração da ideia de que a verdadeira vantagem não nasce do talento isolado, mas da acumulação silenciosa de competências complementares. Disciplina, repetição e exposição deliberada ao desconforto como fundamentos de superioridade estratégica. Exemplo narrativo: a construção de um corpo e de uma mente capazes de responder a qualquer cenário sem depender de condições ideais. O estrategista que se antecipa ao caos, tornando-se funcional em múltiplos contextos. Aplicações práticas fora da ficção. Desenvolvimento de competências cruzadas em negócios, liderança e conflitos. Criação de rotinas de preparação intelectual, emocional e física. Como se tornar antifrágil em ambientes instáveis. Existe uma ilusão amplamente aceita e perigosamente confortável de que os resultados extraordinários são fruto de talento, carisma ou algum tipo de dom raro. Essa crença não é apenas ingênua, ela é funcional para quem não quer assumir o custo psicológico da preparação real. A verdade estratégica é mais austera. Vitórias consistentes não nascem no momento da ação, mas em longos períodos de construção silenciosa, onde ninguém aplaude, ninguém observa e ninguém valida. Quem espera reconhecimento durante a preparação já fracassou, porque ainda depende do olhar externo para sustentar o próprio esforço. A preparação invisível opera em uma lógica oposta à da ostentação. Ela não busca eficiência imediata, mas amplitude funcional. O estrategista sério não se treina para um cenário específico, ele se prepara para operar sobre incerteza. Isso exige um tipo de disciplina que não se limita ao físico ou ao intelectual, mas alcança o campo emocional e moral. Preparar-se nesse nível significa reduzir drasticamente a dependência de condições favoráveis. Quanto menos o ambiente precisa colaborar para que você funcione, maior é sua vantagem estrutural. Do ponto de vista psicológico, a preparação invisível exige um ego domesticado. O indivíduo precisa tolerar longos períodos de assimetria entre esforço e recompensa. Esse é o ponto onde a maioria abandona. O cérebro humano busca feedback rápido. Quando ele não vem, surgem narrativas internas corrosivas. Talvez isso não seja necessário. Ninguém faz isso. Estou exagerando. Essas narrativas não são racionais. São mecanismos de autoproteção contra o desconforto prolongado. Quem cede a elas permanece mediano, ainda que intelectualmente brilhante. A lógica estratégica aqui é simples, mas brutal. Quem se prepara apenas para o que espera será derrotado pelo que não antecipou. A preparação invisível não pergunta qual cenário é mais provável. Ela pergunta qual cenário seria mais devastador caso ocorra. A partir daí, constrói-se competência. Não competência performática, mas competência operacional. Aquela que permanece mesmo quando o cansaço, o medo ou a pressão social entram em cena. O estrategista não treina até acertar, ele treina até não poder errar.
Outro ponto negligenciado é a natureza cumulativa da preparação. Pequenas práticas diárias, quando bem escolhidas, criam um efeito composto que altera radicalmente a capacidade de resposta de um indivíduo ao longo do tempo. O problema é que esse efeito não é visível no curto prazo. Nos primeiros meses, parece que nada mudou. É justamente nesse intervalo que se forma a diferença entre quem constrói poder e quem apenas consome narrativa sobre poder. A preparação invisível é um investimento que cobra paciência como taxa de entrada. Há ainda um aspecto mais profundo e menos discutido. Preparar-se é uma forma de guerra preventiva contra o próprio colapso psicológico. Quanto mais exposto alguém está a situações difíceis em ambiente controlado, menos o inesperado o paralisa. Isso vale para confrontos, negociações, perdas financeiras, rejeições sociais e crises pessoais. O indivíduo preparado não se surpreende com a dor, ele já a conhece. Isso não o torna insensível, mas funcional. E funcionalidade em ambientes hostis é poder. É importante compreender que a preparação invisível não é acúmulo caótico de habilidades. Ela exige curadoria estratégica. Treinar tudo é tão ineficiente quanto não treinar nada. O critério não é curiosidade, mas utilidade sob pressão. Cada habilidade desenvolvida deve responder a uma pergunta clara. Em qual tipo de cenário isso me mantém operante quando outros falham? Essa pergunta elimina romantizações e força o indivíduo a encarar suas fragilidades reais, não as imaginadas. Por fim, há uma consequência inevitável desse tipo de preparação: isolamento psicológico. Quem se prepara de verdade começa a perceber o quanto a maioria vive em estado de improviso permanente. Isso cria um desalinhamento cognitivo e social. Conversas tornam-se rasas, prioridades alheias parecem frágeis, e a necessidade de validação externa diminui. Muitos interpretam esse processo como frieza ou arrogância. Na realidade, trata-se apenas de alguém que trocou conforto imediato por vantagem estrutural. A preparação invisível é, em essência, um pacto silencioso consigo mesmo. Um compromisso de estar pronto mesmo quando ninguém espera, inclusive você. Quem entende isso cedo não precisa parecer forte, confiante ou ameaçador. O mundo faz esse trabalho por ele quando chega o momento. Exercício de reflexão. Mapeie suas 3 principais vulnerabilidades operacionais hoje. Em seguida, identifique quais competências, se desenvolvidas, neutralizariam cada uma delas. (2) Inteligência estratégica e pensamento antecipatório. Batman é frequentemente descrito como um tático genial, capaz de antecipar movimentos inimigos e pensar vários passos à frente em qualquer confronto. Ele formula planos de contingência para cenários futuros. Componentes estratégicos: planejamento prévio para eventos e crises, desenvolvimento de cenários alternativos, preparação constante para imprevistos. Tema central: a mente que vive alguns passos à frente. Estratégia analisada, pensamento antecipatório e inteligência estratégica. Desenvolvimento conceitual. A capacidade de simular cenários futuros como diferencial crítico. Pensar não apenas no próximo movimento, mas nas reações subsequentes, nos efeitos colaterais e nos desdobramentos invisíveis. Exemplo narrativo. O estrategista que entra em uma situação já tendo vivido mentalmente suas possíveis derrotas e preparado respostas para cada uma. Aplicações práticas fora da ficção. Planejamento estratégico em negócios e carreira. Análise de cenários em decisões de alto risco. Prevenção de crises pessoais e profissionais. A maioria das pessoas vive em regime de resposta. Espera o estímulo, sofre o impacto, reage. Esse modo de funcionamento não é neutro. Ele entrega a iniciativa ao ambiente e transforma o indivíduo em refém do acaso. Pensar antes que o mundo aconteça é romper com essa lógica reativa e assumir uma posição de precedência cognitiva. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de reduzir o espaço da surpresa a níveis administráveis. O pensamento antecipatório começa onde o desejo termina. Enquanto a mente comum pergunta, o que eu quero que aconteça? A mente estratégica pergunta, o que pode acontecer apesar do que eu quero? Essa inversão parece simples, mas é psicologicamente custosa. Ela exige enfrentar cenários desagradáveis sem a anestesia da esperança. A maioria evita esse exercício não por falta de inteligência, mas por aversão emocional.
Antecipar é aceitar que o controle é sempre parcial e, mesmo assim, agir como se a responsabilidade fosse total. Há um erro recorrente em quem tenta planejar: confundir previsão com rigidez. Pensar à frente não é desenhar um roteiro fechado, mas mapear campos de possibilidade. O estrategista trabalha com vetores, não com certezas. Ele identifica forças em movimento, interesses ocultos, incentivos desalinhados e pontos de fricção. A partir daí, constrói respostas condicionais. Se isso, então aquilo. Se falhar, aquilo outro. O valor não está na exatidão do cenário, mas na prontidão da mente. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de pensamento cria uma vantagem silenciosa. Ele reduz a carga emocional do imprevisto. Quando algo acontece, o impacto é menor porque já houve convivência mental com a hipótese. O cérebro não entra em estado de choque, ele reconhece padrões. Isso preserva clareza, tempo de reação e capacidade de escolha. Em ambientes competitivos, essa diferença decide resultados, antes mesmo da execução. Antecipar também é um exercício de humildade cognitiva. Quem pensa alguns passos à frente admite que suas decisões produzirão consequências que escaparão ao controle imediato. Por isso, considera efeitos de segunda e terceira ordem, aquilo que surge não do ato em si, mas da reação ao ato. A mente imatura celebra a vitória inicial. A mente estratégica calcula o custo posterior. Muitas derrotas são apenas vitórias mal analisadas. Outro aspecto negligenciado é o uso do tempo como aliado mental. Pensar antes não exige agir antes. Pelo contrário, muitas vezes, a maior vantagem está em adiar a ação enquanto o ambiente se revela. A antecipação serve para saber quando não se mover. Essa contenção é confundida como indecisão por observadores externos, mas na prática trata-se de economia de recursos e preservação de posição. Quem age rápido demais frequentemente age para compensar a ansiedade, não para produzir vantagem. Há ainda um ponto mais profundo. A antecipação disciplina o desejo. Ao visualizar consequências, o indivíduo aprende a submeter impulsos imediatos a avaliações mais amplas. Isso não elimina a ambição, refina-a. A mente passa a distinguir entre ganhos que fortalecem a posição e ganhos que apenas massageiam o ego. Essa distinção é rara e, por isso, poderosa. Pensar antes que o mundo aconteça não é paranoia nem pessimismo crônico, é realismo estratégico. É aceitar que ambientes humanos são instáveis, que interesses mudam, que alianças se desfazem e que o inesperado não é exceção, mas regra. Quem internaliza isso deixa de ser surpreendido pela realidade e passa a dialogar com ela em termos mais favoráveis. No fim, a antecipação não garante controle absoluto. Ela garante algo mais valioso: margem de manobra. Em qualquer conflito, crise ou decisão crítica, vence quem possui mais opções viáveis no momento em que outros só veem um caminho. Pensar à frente é construir essas opções com antecedência, silenciosamente, sem aplausos, enquanto o mundo ainda parece calmo. Exercício de reflexão. Escolha uma decisão importante que você precisa tomar. Liste 3 cenários negativos plausíveis e descreva como você reagiria a cada um antes que ocorram. Contingência expandida. Batman vai além do planejamento convencional. Ele cria planos de contingência detalhados não apenas para si, mas também para aliados e inimigos, inclusive dentro da Liga da Justiça. Componentes estratégicos. Mapear fraquezas de aliados e adversários. Preparar respostas para cada cenário de falha. Criar backups para seus próprios métodos. Tema central. Esperar o fracasso como sinal de maturidade estratégica. Estratégia analisada. Planejamento de contingência extrema. Desenvolvimento conceitual. A compreensão de que falhas não são exceções, mas variáveis previsíveis. O estrategista sério sempre opera com planos secundários, terciários e ocultos. Exemplo narrativo. Quando o plano principal colapsa, o despreparado entra em pânico. O estrategista apenas muda de camada. Aplicações práticas fora da ficção. Gestão de riscos em negócios. Preparação emocional para perdas, rejeições e rupturas. Construção de planos B silenciosos na vida pessoal. Há uma fantasia profundamente enraizada na mente humana, a de que um bom plano elimina o fracasso. Essa crença não apenas é falsa, como perigosa.
Ela cria dependência psicológica de uma única rota e transforma qualquer desvio em colapso emocional. A maturidade estratégica começa no exato momento em que o indivíduo aceita uma verdade incômoda. Planos não falham por exceção, falham por natureza. O erro não está no fracasso do plano, mas na ausência de um plano para o fracasso. O estrategista não se define pela confiança no plano principal, mas pela tranquilidade diante da sua queda. Enquanto a mente comum se apega à ideia de que, se eu fizer tudo certo, dará certo, a mente madura opera com outra premissa. Mesmo fazendo tudo corretamente, o mundo pode responder de forma adversa. Essa compreensão não gera pessimismo, gera estrutura. Quem espera apenas o sucesso constrói castelos frágeis. Quem espera a falha constrói sistemas. Planejamento de contingência não é uma atividade técnica, é um exercício psicológico profundo. Ele exige que o indivíduo confronte cenários onde sua competência não basta, sua autoridade é questionada e seus recursos são insuficientes. A maioria evita esse exercício porque ele ameaça a autoimagem. Admitir a possibilidade de falhar é interpretado como fraqueza. Na realidade, é o oposto. É sinal de soberania interna. Apenas quem não depende da ilusão de invulnerabilidade consegue pensar com clareza sobre a própria queda. Existe uma diferença fundamental entre quem tem um plano B e quem opera em camadas. O plano B ainda pressupõe uma linha reta. Se A falhar, faço B. A estratégia real funciona de forma mais profunda. Ela cria rotas paralelas, recursos redundantes, alianças alternativas e saídas silenciosas. Não se trata de abandonar o plano principal, mas de não se tornar refém dele. O estrategista sério nunca aposta tudo em uma única narrativa de futuro. Do ponto de vista comportamental, a contingência produz um efeito poderoso. Ela reduz o pânico. Quando algo dá errado, e invariavelmente dá, o indivíduo preparado não entra em colapso cognitivo. Ele reconhece a situação como parte do campo já mapeado. Isso preserva algo crucial em momentos críticos, a capacidade de decidir. Muitos perdem não porque a situação era impossível, mas porque o choque emocional os deixou imóveis ou impulsivos. Há também um aspecto ético e moral raramente discutido. Planejar contingências é uma forma de responsabilidade. Quem não se prepara para falhar transfere o custo do próprio erro para terceiros, equipe, família, parceiros, clientes. A recusa em pensar no pior cenário não é coragem, é negligência travestida de otimismo. O estrategista compreende que sua falha não é um evento isolado, mas um vetor que impacta outros sistemas. Outro ponto central é identificar o ponto único de falha. Todo sistema, pessoal, profissional ou estratégico, possui um elemento cuja perda provoca colapso total. Pode ser uma fonte de renda, uma pessoa-chave, uma habilidade específica ou até uma crença central. Ignorar esse ponto é viver em risco constante. O trabalho estratégico não consiste em eliminar vulnerabilidades, mas em impedir que uma única delas seja fatal. Planejar para o fracasso também disciplina o apego. Quando o indivíduo sabe que possui saídas, ele se torna menos emocionalmente dependente de resultados específicos. Isso, paradoxalmente, aumenta a sua eficácia. Menos desespero, menos rigidez, mais clareza. Muitas decisões ruins são tomadas não por falta de inteligência, mas por medo de perder a única opção disponível. Contingência cria liberdade psicológica. Por fim, há uma consequência silenciosa desse tipo de pensamento. Ele muda a relação com o poder. Quem tem alternativas não precisa implorar, acelerar, aceitar termos ruins ou agir sob chantagem emocional. A simples existência de um caminho de saída, mesmo que nunca seja usado, altera a dinâmica de qualquer negociação ou conflito. Poder raramente está no movimento. Está na possibilidade de não mover-se. Esperar o fracasso não é desejar a queda, é retirar dela o poder de destruir. O estrategista que internaliza isso não busca segurança ilusória, busca continuidade. Ele entende que vencer não é evitar falhas, mas atravessá-las sem perder estrutura, identidade e capacidade de ação. É assim que sistemas duram, é assim que indivíduos permanecem de pé quando o plano perfeito inevitavelmente encontra o mundo imperfeito. Exercício de reflexão. Qual é o ponto único de falha no seu sistema atual de vida ou trabalho? O que aconteceria se ele desaparecesse amanhã? (4) Uso da psicologia e guerra psicológica. Uma das marcas de Batman é o uso deliberado da psicologia. Ele estuda ataques ao ego, medo e motivadores comportamentais dos seus inimigos para manipulá-los.
Componentes estratégicos. Intimidar criminosos usando medo e simbolismo, o símbolo do morcego. Explorar traços psicológicos dos vilões para desestabilizá-los mentalmente. Usar seu próprio autoritarismo como estratégia de dissuasão. Tema central. Quem domina o medo, controla o campo. Estratégia analisada. Guerra psicológica e manipulação emocional. Desenvolvimento conceitual. Análise de como o medo, quando compreendido, se torna um instrumento de dissuasão, controle e vantagem simbólica. O uso do imaginário coletivo como arma estratégica. Exemplo narrativo. A construção de uma presença que age antes mesmo de entrar em cena. Aplicações práticas fora da ficção. Comunicação de autoridade. Posicionamento estratégico e reputação. Negociação e conflitos interpessoais. O medo é uma das forças mais mal compreendidas da psique humana. Tratado publicamente como algo a ser eliminado, superado ou negado, ele acaba sendo empurrado para o inconsciente. E tudo que é reprimido passa a operar sem supervisão. A estratégia madura não tenta erradicar o medo. Ela o compreende, o domestica e, quando necessário, o instrumentaliza. Quem domina o medo não apenas resiste a ele, define como ele circulará no ambiente. Há uma diferença decisiva entre sentir medo e ser governado por ele. O primeiro é inevitável. O segundo é opcional. O indivíduo que se torna funcional sob medo adquire uma vantagem assimétrica, porque passa a operar em um território onde a maioria perde clareza. Emoções intensas comprimem o campo cognitivo, reduzem alternativas percebidas e induzem decisões precipitadas. O estrategista, ao contrário, aprende a manter o medo em um nível utilizável, suficiente para manter vigilância, insuficiente para paralisar. No plano psicológico, o medo atua como um amplificador de narrativas. Ele não cria histórias, ele intensifica aquelas que já existem. Por isso, ambientes dominados pelo medo tornam-se altamente manipuláveis. Pequenos sinais ganham proporções exageradas, ausências são interpretadas como ameaças e símbolos passam a valer mais do que fatos. Quem entende esse mecanismo percebe que o controle do medo raramente exige força direta, exige gestão de significado. A mente humana reage menos ao que acontece e mais ao que acredita que pode acontecer. É nesse ponto que o medo deixa de ser apenas uma experiência interna e passa a ser um instrumento externo. Presença, silêncio, previsibilidade seletiva e reputação constroem um campo psicológico onde o outro começa a se antecipar, quase sempre da pior forma possível. O indivíduo que aprende a ocupar esse espaço não precisa agir com frequência. A expectativa faz o trabalho. Em conflitos, quem força o outro a imaginar já venceu metade da disputa. Contudo, usar o medo como ferramenta exige autocontrole rigoroso. Sem isso, o indivíduo o escorrega para o abuso, a impulsividade ou a teatralidade excessiva, o que corrói credibilidade. O medo eficaz é preciso, econômico e raro. Ele surge como consequência lógica de padrões consistentes, não como explosão emocional. Quando o medo parece desesperado, ele revela fraqueza. Quando parece contido, sugere capacidade latente. A diferença está no domínio interno. Há ainda um aspecto mais profundo. Quem compreende o medo, compreende o tempo. O medo projeta o indivíduo para o futuro, quase sempre para cenários negativos. Isso pode ser paralisante ou estratégico. O estrategista usa essa projeção para forçar decisões antecipadas no outro, encurtando o horizonte de pensamento alheio. Enquanto um lado reage ao pânico do que pode vir, o outro permanece ancorado no presente, escolhendo com frieza. Essa assimetria temporal é poder puro. É preciso destacar que o medo mais eficaz não é o explícito, mas o ambíguo. A ameaça clara permite adaptação. A ambiguidade mantém o sistema em alerta contínuo. Por isso, símbolos, reputações e históricos consistentes superam demonstrações pontuais de força. O cérebro humano odeia a incerteza prolongada. Quando não consegue prever intenções, passa a agir de forma defensiva, muitas vezes cometendo erros que jamais cometeria em estado de calma. Internamente, dominar o medo significa atravessar um processo de dessensibilização consciente. Exposição controlada ao desconforto, ao risco e à tensão ensina ao sistema nervoso que a ameaça não equivale ao colapso. Com o tempo, aquilo que desorganiza os outros torna-se apenas mais um dado a ser processado.
Isso não transforma o indivíduo em alguém frio, mas em alguém estável, sob pressão. E estabilidade, em ambientes de conflito, é um diferencial raro. Por fim, há uma regra silenciosa que poucos compreendem. Quem não domina o próprio medo jamais poderá usar o medo como ferramenta sem se corromper. Ele acabará projetando suas angústias, exagerando reações e criando inimigos desnecessários. O verdadeiro estrategista não precisa parecer assustador. Ele apenas precisa ser percebido como alguém que não se desorganiza quando o cenário escurece. O medo, quando mal compreendido, escraviza. Quando compreendido, informa. Quando dominado, protege. E quando bem utilizado, redefine o campo inteiro, sem que uma única palavra precise ser dita. Exercício de reflexão. Como você é percebido quando entra em um ambiente? Essa percepção trabalha a seu favor ou contra você? (5) Investigação e raciocínio dedutivo. Processo sherlockiano. Batman é frequentemente considerado o melhor detetive do universo DC, baseado na aplicação rigorosa de dedução, evidência e associação lógica de fatos. Componentes estratégicos. Raciocínio dedutivo para conectar informações aparentemente desconexas. Uso de ciência forense para solucionar crimes. Profundo conhecimento de anatomia, química e tecnologia aplicadas à investigação. Tema central: a mente investigativa como arma. Estratégia analisada. Raciocínio dedutivo e leitura de padrões. Desenvolvimento conceitual. Treinar o olhar para detalhes negligenciados, padrões comportamentais e incoerências narrativas. A diferença entre reagir a fatos e compreender sistemas. Exemplo narrativo. Resolver problemas complexos, conectando fragmentos que parecem irrelevantes para a maioria. Aplicações práticas fora da ficção. Leitura de pessoas e ambientes. Diagnóstico estratégico em negócios e relações. Tomada de decisão baseada em evidências, não em emoção. A maioria das pessoas olha, mas não observa. Vê eventos isolados, mas não enxerga sistemas. Reage a fatos, mas ignora padrões. Essa limitação não decorre de falta de inteligência, e sim de pressa cognitiva. A mente comum busca sentido rápido para aliviar a tensão da incerteza. A mente investigativa, ao contrário, tolera o desconforto de não saber enquanto coleta sinais. É dessa tolerância que nasce a verdadeira vantagem estratégica. Ver o que os outros ignoram exige desacelerar internamente, mesmo quando o ambiente pressiona por respostas imediatas. O estrategista entende que decisões ruins não nascem da ausência de informação, mas da incapacidade de sustentar ambiguidade por tempo suficiente. Onde a maioria quer concluir, ele suspende o juízo. Onde a maioria se satisfaz com explicações plausíveis, ele desconfia. Essa postura não é ceticismo vazio, é método. Do ponto de vista psicológico, a mente investigativa opera contra dois inimigos naturais: o viés de confirmação e a necessidade de coerência narrativa. O cérebro humano prefere histórias consistentes, mesmo que falsas, a fragmentos verdadeiros que ainda não se encaixam. O investigador estratégico resiste a essa sedução. Ele aceita dados que contradizem sua hipótese inicial e revisa conclusões sem apego identitário. Isso o torna intelectualmente perigoso, porque não está comprometido com o parecer certo, apenas com estar alinhado à realidade. Outro aspecto central é a leitura de padrões comportamentais. Pessoas raramente mentem de forma criativa. Elas repetem estruturas, mudam o conteúdo, mas preservam a forma. Pequenas incoerências, lapsos emocionais, excessos de justificativa ou silêncios seletivos dizem mais do que discursos bem ensaiados. A mente treinada não se impressiona com palavras, ela observa frequência, timing e contexto. O que se repete revela mais do que o que é dito uma única vez. Há também a capacidade de conectar domínios distintos. O estrategista investigativo não compartimentaliza excessivamente o conhecimento. Ele reconhece que padrões de falha em relações humanas aparecem de forma semelhante em negócios, política e conflitos pessoais. Essa transferência de leitura amplia drasticamente o campo de percepção. Onde outros veem eventos únicos, ele vê variações do mesmo mecanismo operando em ambientes diferentes. Importante notar que essa habilidade cobra um preço psicológico.
Ver o que os outros ignoram frequentemente conduz à solidão cognitiva. O indivíduo passa a perceber fragilidades em narrativas amplamente aceitas, intenções ocultas em comportamentos socialmente validados e riscos onde todos veem conforto. Expressar isso gera resistência. Por isso, o estrategista aprende a diferenciar ver de revelar. Nem toda percepção precisa ser compartilhada. Muitas existem apenas para orientar ação silenciosa. No plano prático, a mente investigativa transforma problemas complexos em estruturas compreensíveis. Em vez de perguntar o que está acontecendo, ela pergunta o que precisa ser verdade para que isso esteja acontecendo. Essa inversão revela premissas ocultas e expõe pontos frágeis. Muitas situações se sustentam apenas porque certas perguntas nunca são feitas. O investigador faz essas perguntas primeiro para si, depois, se necessário, para o ambiente. Há ainda um refinamento essencial: distinguir ruído de sinal. Em ambientes saturados de informação, o excesso é tão perigoso quanto a escassez. O estrategista não coleta tudo, ele filtra. Busca aquilo que, se verdadeiro, mudaria a decisão. Esse critério simples elimina distrações e direciona foco. Informação irrelevante consome energia cognitiva e cria falsa sensação de controle. Clareza nasce da seleção, não da acumulação. Internamente, desenvolver essa mente exige confrontar o próprio narcisismo intelectual. Quanto mais alguém se considera inteligente, maior a tentação de concluir rápido. A mente investigativa madura aceita parecer lenta no início para ser precisa no final. Ela entende que velocidade sem direção apenas acelera o erro. Por isso, observa mais do que fala, escuta mais do que reage e registra mais do que interpreta. Ver o que os outros ignoram não é um dom místico, nem um talento reservado a poucos. É o resultado de uma postura deliberada diante da realidade. Menos pressa para julgar, menos apego a narrativas confortáveis e mais compromisso com o que está realmente acontecendo, mesmo quando isso é inconveniente. Em conflitos, decisões críticas e ambientes de poder, essa capacidade separa quem reage de quem conduz. No fim, a mente investigativa não busca certezas absolutas. Ela busca vantagem informacional suficiente para agir melhor do que a média. E nesse jogo, enxergar um detalhe que todos ignoram vale mais do que possuir todas as respostas que ninguém precisa. Exercício de reflexão. Em uma situação recente, quais sinais você ignorou que hoje parecem óbvios? 6. Adaptação e improvisação. Flexibilidade tática. Batman frequentemente enfrenta situações que não podem ser planejadas de antemão. Sua habilidade de adaptar táticas em tempo real é uma marca registrada. Componentes estratégicos. Tomada de decisão rápida sob pressão. Capacidade de improvisar diante do inesperado. Reavaliação contínua de estratégias com feedback em tempo real. Tema central: rigidez mata, flexibilidade vence. Estratégia analisada, improvisação e adaptação tática. Desenvolvimento conceitual. A capacidade de mudar rapidamente sem perder o eixo central. Improvisar não é agir sem método, mas operar com princípios sólidos em ambientes mutáveis. Exemplo narrativo. Quando o plano perde validade, o estrategista preserva a intenção e muda o caminho. Aplicações práticas fora da ficção. Liderança em cenários voláteis. Gestão de crise. Resiliência psicológica. A rigidez é uma forma disfarçada de medo. Ela se apresenta como convicção, princípio ou força de caráter, mas na prática é incapacidade de recalcular diante da mudança. Sistemas rígidos funcionam apenas enquanto o ambiente permanece previsível. No momento em que a realidade se desloca, e ela sempre se desloca, a rigidez deixa de ser virtude e se torna sentença. Adaptar-se não é sinal de fraqueza, é expressão de inteligência aplicada à sobrevivência. A maioria das pessoas confunde adaptação com ausência de identidade. Acredita que mudar estratégia é trair princípios. Essa confusão nasce de uma mente que ainda não distinguiu meios de fins. O estrategista maduro preserva o eixo central, intenção, valores operacionais, objetivo último, e muda todo o resto sem remorso. Ele entende que apegar-se a métodos ultrapassados é mais desleal ao propósito do que abandoná-los no momento certo. Do ponto de vista psicológico, a adaptação exige elasticidade cognitiva.
Isso significa tolerar a sensação de instabilidade sem entrar em pânico. O cérebro humano busca previsibilidade para economizar energia. Quando ela desaparece, surgem reações primitivas, negação, raiva ou paralisia. O estrategista treina o oposto. Ele reconhece o colapso do plano não como ameaça ao ego, mas como dado novo. Emoção informada, não emoção dominante. Improvisar, nesse contexto, não é agir de forma caótica. É operar a partir de princípios sólidos quando os protocolos falham. Quem improvisa bem não inventa do nada. Recombina competências já internalizadas. Por isso, a adaptação eficaz depende diretamente da preparação invisível. Sem base, a flexibilidade degenera em oportunismo errático. Com base, ela se transforma em fluidez estratégica. Há uma assimetria clara entre quem se adapta e quem não se adapta. Tempo de resposta. Enquanto o rígido tenta forçar a realidade a caber no plano original, o adaptável já está testando novas rotas. Essa diferença de minutos, horas ou dias decide conflitos, negociações e crises. A vitória raramente pertence a quem tinha o melhor plano inicial, mas a quem foi o primeiro a reconhecer que ele havia perdido validade. Outro aspecto crítico é a relação entre adaptação e aprendizado. Ambientes mutáveis produzem feedback constante. O estrategista atento lê esse feedback como informação, não como ofensa. Quem se ofende com a realidade aprende lentamente. Quem observa sem personalizar ajusta rápido. Adaptar-se é, antes de tudo, abandonar a necessidade de estar certo em favor da necessidade de continuar operante. Há também uma dimensão social da adaptação. Indivíduos rígidos tornam-se previsíveis, e previsibilidade excessiva convida à exploração. Já a flexibilidade controlada cria incerteza estratégica. O outro não consegue antecipar completamente respostas, o que reduz sua ousadia. Isso não significa agir de forma errática, mas variar dentro de um espectro coerente. A imprevisibilidade moderada é uma forma silenciosa de proteção. Internamente, adaptar-se exige um certo desapego emocional do próprio histórico. Muitas pessoas permanecem presas a estratégias que já funcionaram porque elas validam uma identidade passada. O estrategista entende que o passado é referência, não âncora. Ele honra experiências anteriores sem permitir que elas determinem o futuro. O que funcionou ontem pode ser irrelevante amanhã, e insistir nisso é transformar experiência em obstáculo. É importante notar que adaptação não é reação impulsiva ao ruído. Ela exige discernimento entre mudança estrutural e oscilação superficial. Nem todo desconforto exige ajuste, às vezes exige resistência. A maturidade estratégica está em distinguir quando insistir e quando ceder. Essa distinção não nasce de fórmulas prontas, mas de leitura contextual refinada. No limite, adaptar-se é aceitar uma verdade desconfortável. Não há terreno definitivo. Tudo é transitório, posições, vantagens, alianças e cenários. Quem luta contra essa realidade se desgasta tentando congelar o mundo. Quem coopera com ela se move com menos atrito. Em ambientes de alta pressão, sobreviver não é apenas continuar existindo, é manter capacidade de escolha quando outros já perderam. Rigidez oferece sensação momentânea de segurança. Flexibilidade oferece continuidade. E em qualquer jogo de longo prazo, continuidade é a forma mais silenciosa e duradoura de poder. Exercício de reflexão. Quais crenças suas estão rígidas demais para o mundo atual? (7) Símbolo e reputação como estratégia. Batman não atua apenas por sua eficácia, mas por criar um símbolo que impacta psicologicamente toda Gotham. A reputação gera medo e respeito que transcendem suas ações reais. Componentes estratégicos. Construção de uma narrativa simbólica de autoridade. Uso do medo como ferramenta preventiva. Gestão de reputação como estratégia de dissuasão. Tema central. A imagem precede a ação. Estratégia analisada. Construção simbólica e gestão de reputação. Desenvolvimento conceitual. O símbolo como atalho cognitivo. Pessoas reagem mais à narrativa do que à realidade objetiva. Exemplo narrativo. Ser temido, respeitado ou seguido antes mesmo de falar. Aplicações práticas fora da ficção.
marca pessoal, autoridade silenciosa, posicionamento estratégico no mercado. Antes que qualquer ação produza efeito, ela já foi antecipada mentalmente por quem a observa. O ser humano reage menos ao acontecimento em si do que à expectativa que constrói sobre ele. É nesse intervalo, entre o que é visto e o que é imaginado, que o símbolo atua. Poder simbólico não é aparência vazia, é compressão de significado. Ele economiza esforço porque faz o trabalho antes do contato direto. O símbolo funciona como um atalho cognitivo. Em vez de analisar dados, o cérebro recorre a imagens, reputações e narrativas condensadas para decidir rapidamente se algo é ameaça, oportunidade ou ruído. Quem entende isso percebe que, em muitos contextos, não vence quem age melhor, mas quem é interpretado como capaz de agir melhor. A ação, nesses casos, torna-se quase redundante. Do ponto de vista psicológico, o símbolo ativa emoções primárias: medo, respeito, segurança ou curiosidade. Ele contorna o pensamento analítico e se instala no imaginário. Por isso, símbolos bem construídos são difíceis de desconstruir racionalmente. Uma vez estabelecidos, passam a moldar a leitura de qualquer comportamento subsequente. O mesmo ato, realizado por indivíduos diferentes, produz efeitos opostos porque o símbolo que o antecede altera sua interpretação. Há uma ingenuidade recorrente em desprezar o simbólico como superficial. Essa postura revela desconhecimento sobre como decisões humanas realmente são tomadas. Em ambientes de poder, tempo e atenção são escassos. O símbolo organiza percepções rapidamente e direciona reações antes que a razão intervenha. Ignorar isso é lutar contra a própria arquitetura da mente humana. Construir um símbolo não exige teatralidade excessiva, exige consistência. O símbolo nasce da repetição coerente de padrões observáveis. Postura, silêncio, timing, escolhas e limites comunicam mais do que discursos. Quando essas camadas se alinham, forma-se uma imagem estável. O erro comum é tentar fabricar o símbolo por declaração, em vez de deixá-lo emergir por comportamento sustentado. Símbolos impostos soam frágeis. Símbolos percebidos se impõem sozinhos. Outro ponto central é que o símbolo mais eficaz é aquele que sugere mais do que revela. Ambiguidade estratégica amplia o campo de projeção do observador. Diante de informações incompletas, a mente tende a preencher lacunas com seus próprios medos ou expectativas. Assim, o símbolo passa a ser coautor da imaginação alheia. Quem controla esse processo não precisa ameaçar, explicar ou justificar. A ausência fala. Há também uma dimensão defensiva do poder simbólico. Uma reputação bem estabelecida reduz ataques, testes e confrontos desnecessários, não porque torna o indivíduo invencível, mas porque torna o custo de confronto incerto. Incerteza eleva risco percebido, e risco percebido inibe a ação. Muitas disputas são evitadas antes de começar, não por força real, mas pela dúvida que o símbolo instala. Internamente, sustentar um símbolo exige alinhamento psicológico. Não é possível representar algo que contradiz profundamente a própria estrutura interna por longos períodos. A máscara cai sob pressão. Por isso, o estrategista trabalha primeiro o eixo interno, autocontrole, clareza de limites, consistência de decisões, para depois permitir que o símbolo se manifeste externamente. O símbolo autêntico não exige manutenção constante, ele se renova a cada interação. Há ainda um aspecto ético raramente discutido. Símbolos criam responsabilidade. Uma vez percebido de determinada forma, o indivíduo passa a ser observado sob esse prisma. Desvios ganham peso maior. O poder simbólico amplia consequências. Quem busca apenas a imagem sem compreender o ônus que ela carrega, acaba se sabotando. O estrategista aceita esse custo porque entende o valor da posição. No fim, o símbolo não substitui a ação. Ele a antecede, a orienta e a amplifica. Ele prepara o terreno psicológico onde a ação pousa. Em ambientes de conflito, negociação ou liderança, quem ignora o simbólico luta em desvantagem desde o primeiro segundo. Quem o compreende, age menos, fala menos e ainda assim produz efeitos maiores. A imagem precede a ação, porque, na mente humana, o significado sempre chega antes do fato. Quem domina isso não precisa correr atrás do impacto, ele o encontra pronto quando decide agir. Exercício de reflexão. Se você fosse um símbolo, o que ele comunicaria sem palavras?
8. Dualidade de identidade como mecanismo estratégico. A dualidade entre Bruce Wayne, bilionário social, e Batman, vigilante, funciona estrategicamente. O primeiro atrai distração, enquanto o segundo opera no campo de combate e investigação. Componentes estratégicos. Uso de persona pública para desviar atenção. Divisão de papéis para maximizar eficiência em diferentes esferas de ação. Gestão de rede social, influência e autoridade. Tema central. Quem mostra tudo, perde tudo. Estratégia analisada. Dualidade de identidade e gestão de personas. Desenvolvimento conceitual. Separar funções, papéis e exposições como forma de proteção estratégica. Exemplo narrativo. A persona pública como cortina de fumaça para a operação real. Aplicações práticas fora da ficção. Estratégia social. Proteção de ativos pessoais e profissionais. Controle de informação. Transparência absoluta é uma virtude apenas em ambientes idealizados. Em sistemas humanos reais, marcados por disputa, interesse e assimetria de poder, exposição excessiva é vulnerabilidade. Viver em camadas não é enganar, é organizar a própria complexidade de modo que cada esfera receba apenas o que precisa ver. Quem confunde sinceridade com revelação total entrega ao ambiente mais informação do que ele saberá administrar com boa fé. A mente comum busca coerência externa, ser a mesma em todos os contextos, dizer tudo, mostrar tudo. A mente estratégica busca coerência interna. Ela entende que papéis diferentes exigem expressões diferentes da mesma essência. Não se trata de fragmentação identitária, mas de gestão consciente de personas funcionais. O erro está em acreditar que profundidade exige exposição irrestrita. Na prática, profundidade exige discrição. Do ponto de vista psicológico, a incapacidade de viver em camadas geralmente nasce de uma necessidade infantil de validação. Mostrar tudo é um pedido silencioso de reconhecimento. O estrategista resolve essa carência internamente. Uma vez que a identidade não depende da confirmação externa, torna-se possível escolher o que revelar, quando revelar e a quem revelar. Essa escolha devolve poder ao indivíduo. Cada camada cumpre uma função específica. A camada pública organiza a percepção e reduz atrito social. A camada operacional executa decisões e estratégias sem interferência externa. A camada íntima preserva valores, dúvidas e conflitos que não devem ser negociados com o mundo. Quando essas camadas se misturam indiscriminadamente, surgem ruído, sabotagem e desgaste emocional. Separá-las não é frieza, é higiene psíquica. Há um aspecto crítico pouco discutido. Informação exposta cria expectativa. Quanto mais alguém sabe sobre você, mais passa a projetar demandas, julgamentos e tentativas de controle. Viver em camadas limita esse efeito. O outro interage com o que lhe é apresentado, não com o todo. Isso reduz chantagem emocional, invasões simbólicas e interferências indevidas. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é barreira funcional. No campo estratégico, camadas protegem a tomada de decisão. Ideias ainda imaturas, planos em formação e movimentos futuros não sobrevivem bem à exposição precoce. O olhar externo contamina, pressiona e acelera processos que deveriam amadurecer no escuro. O estrategista protege o que ainda está sendo gestado. Ele entende que nem toda semente suporta luz imediata. Há também uma dimensão social desse princípio. Pessoas excessivamente previsíveis tornam-se fáceis de ler, antecipar e explorar. Já quem opera em camadas cria zonas de incerteza controlada. O outro não sabe exatamente onde termina a persona pública e começa a estrutura real. Essa assimetria informacional não serve para manipulação gratuita, mas para proteção de posição. Em ambientes competitivos, isso é sobrevivência. Internamente, viver em camadas exige integração psíquica. Não se trata de mentir para si mesmo ou de criar personagens desconectados, mas de manter um núcleo estável que se expressa de formas diferentes conforme o contexto. Quando esse núcleo é frágil, a multiplicidade vira fragmentação. Quando é sólido, a multiplicidade vira estratégia. Outro ponto essencial é a gestão do acesso. Nem todos merecem proximidade, nem todos têm maturidade para lidar com informações sensíveis. O estrategista não distribui acesso por impulso emocional, mas por critério. Confiança não é dada, é construída e testada. Revelação é consequência, não ponto de partida.
Essa lógica protege tanto o indivíduo quanto os seus projetos. Viver em camadas, no fim, é aceitar uma verdade desconfortável. O mundo não recompensa ingenuidade e sinceridade irrestrita não gera segurança. O que gera segurança é discernimento. Quem entende isso não se torna frio, mas seletivo. Não se fecha, se organiza. E ao organizar o que mostra e o que preserva, mantém algo essencial: liberdade de movimento. Quem mostra tudo fica previsível, vulnerável e reativo. Quem vive em camadas permanece legível apenas até onde escolhe. E é nesse espaço que o poder silencioso se instala. Exercício de reflexão. Quais aspectos da sua vida estão expostos sem necessidade? (9) Códigos de ética e restrições autoimpostas. Batman tem um rígido código moral, não matar, que orienta suas escolhas táticas e posiciona limites estratégicos. Ele considera não apenas o impacto imediato, mas as implicações éticas de suas ações. Componentes estratégicos. Disciplina moral como força organizadora da ação. Limites estratégicos para manter legitimidade. Sustentação de propósito central, mesmo sob pressão. Tema central: nem tudo que é possível deve ser feito. Estratégia analisada. Código interno e restrições autoimpostas. Desenvolvimento conceitual. A ética como estrutura de longo prazo, não como fragilidade. Limites claros preservam coerência, identidade e autoridade. Exemplo narrativo. O estrategista que sabe até onde ir e por isso dura mais que seus adversários. Aplicações práticas fora da ficção. Tomada de decisão moral sob pressão. Sustentabilidade de poder e influência. Construção de legado. Existe uma confusão recorrente entre poder e permissão. Muitos acreditam que ser poderoso é poder tudo, ir até o fim, usar qualquer meio, cruzar qualquer fronteira. Essa visão é infantil e autodestrutiva. Poder real não se mede pela quantidade de limites transgredidos, mas pela clareza dos limites mantidos. Quem não estabelece fronteiras internas, cedo ou tarde se torna refém das próprias capacidades. Limites autoimpostos não são sinais de fraqueza moral, são estruturas de continuidade. Eles funcionam como trilhos invisíveis que impedem a ação de descarrilar sob pressão. Em contextos de conflito, a ausência de limites gera curto prazo agressivo e longo prazo instável. O estrategista maduro compreende que o custo invisível de uma vitória sem limites quase sempre supera o ganho imediato. Do ponto de vista psicológico, estabelecer limites exige domínio do impulso. A mente humana, quando percebe vantagem disponível, tende a expandir até o máximo permitido. Sem restrições internas, essa expansão se torna compulsiva. O indivíduo passa a confundir oportunidade com obrigação. Limites claros interrompem esse automatismo. Eles introduzem um filtro entre desejo e ação, preservando lucidez. Há também uma dimensão identitária profunda. Limites definem quem você é quando ninguém observa. São eles que sustentam coerência ao longo do tempo. Sem limites, o indivíduo se adapta demais, negocia demais, cede demais, até não reconhecer mais a própria posição. O poder que não respeita fronteiras internas se dissolve em incoerência externa, e incoerência é sempre explorável. Outro ponto negligenciado é o impacto reputacional dos limites. Ambientes humanos aprendem rapidamente até onde alguém vai. Quando percebem que não há linha final, ajustam o comportamento para testar, pressionar e extrair mais. Já quando encontram um limite firme e previsível, recalibram expectativas. Isso reduz conflitos desnecessários. Paradoxalmente, quem diz não com clareza costuma ser mais respeitado do que quem diz sim a tudo em nome da vantagem. Limites também funcionam como proteção contra decisões irreversíveis. Algumas ações produzem ganhos que não podem ser desfeitos, mas também produzem danos permanentes à estrutura pessoal, moral ou social. O estrategista antecipa esse custo e recusa certas opções, mesmo quando parecem eficazes no curto prazo. Essa recusa não é ingenuidade, é visão de longo alcance. Há ainda um aspecto emocional raramente reconhecido. Limites preservam energia psíquica. Cada transgressão interna exige justificativas, racionalizações e defesas cognitivas. Com o tempo, isso drena a clareza e cria ruído interno.
Quem vive dentro de limites claros decide mais rápido, sofre menos ambivalência e mantém estabilidade sob pressão. A mente agradece quando sabe onde parar. Importante distinguir limites de rigidez. Limites são princípios não negociáveis. Rigidez é incapacidade de adaptar meios. O estrategista mantém seus limites enquanto ajusta estratégias. Ele não se flexibiliza onde não pode, nem endurece onde não precisa. Essa distinção é fundamental. Muitos fracassam por confundir fidelidade a si mesmos com apego a métodos ultrapassados. No plano social, limites criam previsibilidade saudável. Pessoas e sistemas sabem o que esperar. Isso não elimina conflitos, mas os torna mais manejáveis. Quem não tem limites surpreende negativamente, e surpresas negativas destroem alianças. O poder durável depende mais de confiança estrutural do que de medo episódico. No fim, limites não restringem o poder, o canalizam. Eles impedem que a força se disperse em excessos e autossabotagem. Quem aceita tudo perde posição. Quem aceita apenas o que preserva sua estrutura ganha longevidade. Em qualquer jogo que se estenda no tempo, a pergunta decisiva não é o que posso fazer, mas o que não devo fazer, mesmo podendo. A resposta a essa pergunta separa quem acumula poder de quem apenas o consome. Exercício de reflexão. Quais limites você jamais deveria cruzar, mesmo que isso custe vantagem imediata? Gestão de equipe e delegação controlada. Apesar de inicialmente atuar sozinho, Batman desenvolve e coordena uma equipe, bate família e aliados, delegando papéis estratégicos, sem perder controle tático. Componentes estratégicos. Identificação de talentos e desenvolvimento de competências. Delegação estratégica com supervisão rígida. Integração de múltiplos papéis em um objetivo comum. Tema central. Delegar sem se tornar refém. Estratégia analisada. Gestão estratégica de equipe e alianças. Desenvolvimento conceitual. Liderar não é centralizar tudo, mas orquestrar competências mantendo visão e comando. Exemplo narrativo. O líder que forma aliados capazes, mas nunca ingênuos. Aplicações práticas fora da ficção. Liderança empresarial. Construção de redes estratégicas. Seleção e desenvolvimento de talentos. Existe um equívoco recorrente sobre liderança. A crença de que liderar é concentrar poder ou, no extremo oposto, distribuí-lo indiscriminadamente. Ambos os caminhos conduzem ao colapso. Centralização excessiva asfixia o sistema. Delegação ingênua o fragmenta. Liderar sem perder o controle é operar entre esses polos, mantendo o comando estratégico enquanto permite autonomia operacional. A liderança madura começa com uma compreensão fria da natureza humana. Nem todos os aliados possuem o mesmo nível de maturidade, lealdade ou visão de longo prazo. Delegar não é um ato de confiança cega, é um cálculo. O líder estratégico não entrega poder, entrega responsabilidade delimitada, com critérios claros de retorno e supervisão. Quem confunde confiança com abandono, abdica do controle sem perceber. Do ponto de vista psicológico, a dificuldade em delegar geralmente nasce do ego. O líder se identifica com a execução, não com a arquitetura. Precisa ser visto, reconhecido, indispensável. Esse impulso cria dependência estrutural. Tudo passa por ele, tudo para sem ele. No curto prazo, isso alimenta a sensação de importância. No longo prazo, cria fragilidade sistêmica. O líder sério troca protagonismo por continuidade. Por outro lado, delegar sem critérios é uma forma disfarçada de fuga. O indivíduo evita decisões difíceis, conflitos e responsabilidade final, distribuindo tarefas sem estrutura. Isso gera ambiguidade de autoridade e conflitos internos. Liderar não é desaparecer, é orquestrar. A presença do líder deve ser sentida na direção, não na microgestão. Há um princípio silencioso que sustenta a liderança estratégica. Controle não está na execução, mas na definição de limites, objetivos e consequências. Quem controla o porquê, o até onde e o que acontece se, mantém o comando mesmo à distância. O erro comum é tentar controlar o como. O como deve variar conforme competência e contexto. O estrategista entende que métodos são substituíveis, direção não. Outro ponto crítico é a seleção de aliados.
Liderar sem perder o controle exige discernimento rigoroso na escolha de quem recebe acesso. Habilidade técnica não compensa instabilidade emocional, ambição desalinhada ou carência de valores operacionais. O líder não forma a equipe apenas para vencer tarefas, mas para suportar pressão. Em momentos críticos, caráter pesa mais que talento. A relação entre liderança e informação também é central. Compartilhar tudo gera ruído. Ocultar tudo gera desconfiança. O líder eficaz compartilha o necessário para a execução e preserva o que comprometeria a clareza do sistema. Informação é poder apenas quando organizada. Excesso de transparência em ambientes complexos costuma ser apenas desorganização disfarçada de virtude. Há ainda uma dimensão pouco discutida. A liderança cria espelhos. A equipe tende a reproduzir o comportamento emocional do líder. Se ele se desorganiza sob pressão, o sistema entra em pânico. Se mantém clareza, mesmo diante de perdas, o grupo se ancora. Liderar sem perder o controle começa por governar a própria resposta emocional. Antes de dirigir pessoas, dirige-se a si mesmo. O estrategista também compreende que alianças são dinâmicas. Lealdade não é um estado permanente, é uma condição que precisa ser constantemente alinhada a incentivos, propósito e limites. Isso não implica cinismo, mas realismo. Quem acredita em lealdade incondicional transfere responsabilidade estratégica para o outro. O líder maduro constrói sistemas onde a lealdade é a escolha mais racional, não um ato de fé. Por fim, liderar sem perder o controle é aceitar que o líder não é o executor final, mas o guardião da direção. Ele observa o sistema como um todo, identifica falhas antes que se tornem crises e intervém apenas quando necessário. Sua força está na capacidade de decidir quando agir e quando deixar agir. No jogo do poder, o líder que controla tudo quebra. O líder que solta tudo desaparece. A liderança estratégica existe no meio, firme na direção, flexível na execução, implacável nos limites e serena sob pressão. É assim que se constrói influência que não depende de presença constante e poder que permanece mesmo quando o líder não está na sala. Exercício de reflexão. Quem hoje tem acesso demais às suas decisões sem ter responsabilidade equivalente? Ao longo deste percurso, uma verdade se impõe com nitidez incômoda. O poder real raramente se anuncia. Ele não grita, não se exibe, não pede permissão nem aplauso. Ele se organiza. Tudo o que foi explorado, preparação invisível, antecipação, contingência, domínio do medo, leitura de padrões, adaptação, simbolismo, camadas, limites e liderança não são técnicas isoladas. São partes de uma mesma arquitetura interna, construída lentamente, longe do olhar público, sustentada por escolhas que quase ninguém está disposto a fazer. O que distingue os que apenas sobrevivem dos que governam o próprio destino não é inteligência bruta, nem coragem teatral. É estrutura psíquica. É a capacidade de suportar silêncio, demora, desconforto e solidão sem se desintegrar. É entender que o mundo não recompensa boas intenções, mas coerência entre pensamento, emoção e ação. Quem não constrói essa coerência vive reagindo. Quem a constrói passa a moldar o campo. Há um ponto de inflexão silencioso que atravessa todo esse conteúdo: o abandono da fantasia. A fantasia de controle total, de transparência absoluta, de vitórias limpas, de caminhos lineares, de reconhecimento justo. Quando essa fantasia cai, algo mais sólido nasce no lugar. O indivíduo deixa de exigir que o mundo seja justo e passa a exigir que ele próprio seja funcional. Esse é um amadurecimento raro e irreversível. Nada aqui promete conforto. Pelo contrário, a mente estratégica vive em alerta calmo, não em descanso ingênuo. Ela sabe que estabilidade é provisória, que alianças são condicionais, que o erro é inevitável e que o poder cobra preço. Mas há uma recompensa que poucos experimentam: liberdade interna. Liberdade de não ser arrastado pelas emoções do ambiente. Liberdade de não precisar provar nada. Liberdade de escolher quando agir e quando permanecer invisível. Ao final, o que se constrói não é uma persona agressiva, nem um ideal romântico de força. Constrói-se alguém difícil de desorganizar. Alguém que não precisa falar alto para ser ouvido, nem se mover rápido para ser temido, nem se expor para ser relevante.
Alguém que compreende que o verdadeiro campo de batalha nunca foi externo, sempre foi interno, e que uma vez vencido esse território, o mundo externo passa a oferecer menos resistência. Esse tipo de estudo não gera euforia, gera alinhamento, não excita, assenta. Produz aquela sensação rara de satisfação profunda, quase silenciosa, de quem reconhece verdades que sempre soube, mas nunca havia visto articuladas com precisão. É o prazer intelectual de encaixar peças antigas em uma estrutura clara. É o impacto emocional de perceber que força não é espetáculo, é sustentação. Quem chegou até aqui não saiu com respostas prontas. Saiu com algo mais valioso: critérios. Critérios para decidir, para recuar, para avançar, para calar, para expor, para liderar e para preservar a si mesmo. E critérios, quando bem internalizados, mudam uma vida inteira. O mundo continuará barulhento, impulsivo e distraído. Justamente por isso, quem constrói silêncio interno, estrutura psíquica e estratégia consciente passa a caminhar com uma vantagem que não pode ser copiada rapidamente. E essa vantagem, quando finalmente se manifesta, não causa alarde. Ela apenas funciona. Um manual de guerra psicológica e estratégias ocultas, que trazem a essência da guerra em todas as suas dimensões. Link na bio e descrição. Garanta também o seu.